Vamos lá. Mudanças que eu fiz no sistema. Só acesso o sistema logado. Ok? Tá? Então o cara tem que fazer o login para poder acessar o sistema. Criei grupos de usuário. Aqui eu criei um grupo chamado empresa, que só serve para agrupar esses caras dentro de empresa. Tá, a empresa pertence à Registered, e esses caras à empresa. Esses caras não poderiam pertencer à Registered? Poderiam. Por que eu criei empresa? Talvez força do hábito, tá? Como eu trabalho praticamente com intranet, muitas das coisas, a grande maioria das coisas que eu faço é para intranet, o empresa, e eu tenho uma das nossas intranets lá, ela tem muito usuário, tem muito grupo de usuário. Eu costumo trabalhar com isso daqui, tendo aqui o setor, o departamento, a diretoria, dependendo do caso, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui poderia ser financeiro. E dentro de financeiro eu teria, sei lá, os gerentes do departamento financeiro, os contadores, sei lá, coisas desse tipo. Ao mesmo tempo, nos níveis de acesso, eu também criei um nível de acesso empresa, que pega atendente, gerente e técnico, todo mundo que é de empresa. Então, se eu tenho uma coisa que toda a empresa pode ver, toda é público. Se eu tenho uma coisa que somente quem está logado pode ver, mas estando logado pode ver, ele é registered. Se eu tenho uma coisa que somente o departamento financeiro, né, que é o exemplo que eu estava usando, pode ver, somente pessoas do departamento financeiro, então é uma empresa. Se eu tenho uma coisa que somente os técnicos do departamento financeiro podem ver, então é técnico. Porque o técnico pega só quem é, técnico de empresa. Só. O cara pode estar registrado, mas se ele não for técnico, ele não pode. Beleza? Tá, joia. Então, por isso que eu criei esse empresa ali, tá certo? Depois eu criei um usuário chamado atendente, um usuário chamado técnico e um usuário chamado técnico 2. Então o cara, para abrir um chamado, ele tem que vir aqui, atendente, por exemplo, ele acessa e aí ele tem lá a abertura de chamada. Ok? Bom, olha só o link aqui. Link tem que ter, né? Isso aqui é o atalho, né? Ok. Eu vou fazer um logout. O logout só aparece quando ele está logado, então o logout é registered. E o login só aparece quando não está logado, então o login é quest. Eu não estou logado, mas eu copiei lá o atalho. Ó, eu consigo criar um chamado. Então isso eu não estou blindando de uma forma correta. Eu acabei tirando os itens de menu, mas se o cara entrar pelo atalho, ele consegue acessar. Então, para isso, eu tenho que vir na lista de chamados, e aí eu estou trabalhando a de chamados, eu não estou trabalhando as outras, estou trabalhando só na de chamados, eu teria que trabalhar em todas as listas que eu tenho, tá? Definindo os níveis conforme a minha necessidade. Então, agora, eu começo a trabalhar em cima da regra de negócio, em cima das regras do meu sistema. E aí as regras que eu vou definir, elas estão corretas, elas são mais certas, são as que eu estou definindo para o curso, para os exemplos. Não quer dizer que todos os sistemas têm que ser assim. Você está fazendo em paralelo, você está fazendo um seu lá, que ao invés de chamados é outra coisa, ótimo, defina as regras que você quer. Eu vou definir as que eu quero para esse sistema. Não que esse sistema tenha que funcionar com essas regras. Eu estou definindo algumas regras que até elas podem, para algumas pessoas, parecer meio toscas, mas elas servem para que eu consiga mostrar alguma funcionalidade do Fabric. Beleza? Joia. Então, quem pode visualizar a lista? Empresa. Quem for da empresa pode visualizar a lista. Quem pode visualizar registro? Empresa. Quem pode editar registro? Já vamos ver. Quem pode adicionar? Então eu defini que quem pode adicionar, só o atendente. Só ele pode adicionar. O que é adicionar registro? É criar um novo registro, ou seja, abrir um chamado no meu caso. Porque eu estou na lista, qual é a lista que eu estou? Lista de chamados.
Então, quem é que pode abrir um chamado? Somente o atendente. Nem o Papa abre um chamado se ele não estiver no grupo de atendente. Ok? Eu consigo abrir um chamado, aqui eu estou falando de eu super user, né? Já fica a dica, nunca use esse admin aqui, tá? Eu uso porque é localhost. Não, apaga esse usuário aqui, tá? Esse usuário aqui, vocês apagam ou trocam o username dele. Nunca deixa o username admin, tá bom? Não deixa, não. Não é uma boa prática. Falando-se em segurança. Eu estou localhost aqui, eu estou bem tranquilo. Eu consigo abrir um chamado? Consigo. Porque eu sou super user? Não. Porque eu estou no grupo atendente, ó. E eu coloquei, tá? Porque eu estava fazendo uns testes e eu coloquei. Eu não vou colocar, vou tirar. E eu não abro o chamado, mesmo eu tendo o nível mais alto dentro do Joomla, né? Mesmo eu sendo o nível God ali, né? Ok? Bom, quem pode excluir um registro? Aí eu acho que excluir um registro é uma coisa complicada. E eu deixaria para o gerente, como eu não criei aqui gerente, eu deixaria para o super user. Quem pode editar um registro? O atendente pode editar um registro? Pode, porque o cara criou um registro e ele... Depois o cara ligou e disse assim, naquele dia não vai dar, eu queria que fosse num outro dia. Então ele pode editar o registro. Beleza. Tá, mas e se o cara abrir o chamado? Então o atendente pode, tá. O técnico? Não, o técnico também. Ele vai dizer, ó, marquei naquele dia, liguei, o cliente disse, puta, pintou uma emergência, não estou em casa, pode ser tal dia. Ele remarcou o dia, ele pode também. Então tá, então é empresa. Porque eu só posso ter um, tá? Eu poderia, então, mas se eu quisesse, o gerente não pode. Eu tenho 3 pessoas, o gerente não pode. Eu quero que o técnico e o atendente, eu teria que criar um nível de visualização técnico e atendente, ou o nome que eu quisesse, e colocasse esses 2 grupos lá dentro, ok? Bom, mas então, se a empresa pode editar. Tá, e excluir registro, só o super user, e se o cara ligar e no outro dia o cara ligar e dizer, olha, não quero mais. Eu resolvi, eu não quero mais. Eu queria consertar o meu aparelho aqui em casa, mas eu não quero mais, eu vendi o aparelho. Uma pessoa passou aqui, me deu uma grana e eu vendi. Eu quero cancelar o meu registro. O atendente poderia excluir o registro. Só que cancelar um chamado não é excluir o registro, né? É colocar como status do chamado cancelado, tá certo? Então, é importante a gente começar a pensar nessas coisas. Quando eu excluo um registro, eu excluo a história que está lá. Então é sempre bom, não, esse registro foi aberto e foi cancelado pelo usuário por esse motivo. Eu tenho um histórico do meu usuário. A gente não criou um histórico do usuário lá, de chamados dele, então eu tenho que, tal dia ele abriu um chamado e no tal dia ele fechou esse chamado, porque ele cancelou o chamado. Ele continua sendo meu cliente, tá? Eu estou pensando assim. Registro vazio. Registro vazio é uma coisa muito... Eu vou deixar aqui público, tá? Para mostrar. Ele vem como special, tá? Mas eu vou deixar como público. Então eu salvei. Quando eu faço isso e a pessoa vai dar uma de louco aqui ó, e querer dar uma despertinha, entrar aqui, ó, ele já vai dar um erro. Ele vai dizer, ó, você não tem autorização para visualizar esse recurso. Isso aqui dos cookies aqui é coisa do Mozilla, tá? Creio eu que é coisa desse Firefox aqui, tá bom? Coisa desse Firefox, beleza. Mas aí se eu fizer um login... vou fazer um login como super user. Super user. Vejo todos os itens de menu. Agora sim, abertura de chamado. Não. Você não é atendente, você não pode. Beleza? Tá certo. Então vamos lá. Atendente. Depois qualquer coisa eu promovo o super user a atendente. Ok, tá aqui. Agora eu vou abrir um chamado. E agora eu consigo abrir. Agora eu vou numa lista de chamados. E o vazio. Você realmente deseja excluir todos os registros e resetar essa chave da tabela para 0? Isso é o que faz o vazio, tá? O vazio, ele serve para quê? Eu estou desenvolvendo o sistema agora, né? Então, vai ter um monte de chamado lá dentro. Aí eu terminei, a área homologou, vou botar em produção. O próximo ID criado vai ser qual? Não faço ideia, né? Vou olhar aqui, eu vou até olhar por curiosidade. E aí por isso que os vídeos ficam compridos, né? Porque o cara fica
olhando coisa que não tem necessidade. Mas vamos lá. Não estou autorizado a ver isso daqui. Claro, eu não faço parte de nenhum cara da empresa. Eu teria que pegar o meu usuário, tá vendo? Tá vendo como isso também faz alguma coisa? Eu colocaria o meu super usuário como atendente, ó. Se ele não for, ele não vê as coisas, não tem? E agora vamos ver se a gente consegue visualizar a lista de chamados. Ó, agora eu consigo, tá vendo? O próximo ID que vai ser criado é o 6. Poderia ser o 86. Então, eu não quero, eu quero que seja o 1. Então, por isso eu venho aqui e excluo tudo, zero tudo. Então, isso daqui é uma coisa que não pode ficar como público. Por isso que eu sempre ponho como superusuário, tá? E aqui o excluir registro poderia ser aqui o special, tá? O special, quem é o special? O special é special. Special ele pega aqui, ó, ele pega manager, author não deveria, tá? E super user, tá? Então ele poderia pegar o administrador, pode ter um, tá? Beleza. Vocês, o jogo é de vocês é que vão definir essas coisas todas, ok? Beleza. Então agora eu já defini aqui, ó, quem pode e quem não pode fazer as coisas. Depois eu criei dentro de chamados, eu criei um elemento chamado atendente. E esse elemento atendente, ele é o quê? Ele é um user. Que user? É o user. Mas o que ele pega do user? Ele pega o nome do user. O nome de quem? Do atendente. Porque não é um atendente que tem que estar logado para abrir um chamado. Então ele vai pegar o nome de quem? Ele está como ocultar sim. Eu vou botar ocultar não. E vou vir aqui e vou pedir para abrir um chamado. Vai aparecer um técnico ali embaixo, que eu também criei o técnico, tá? Ó, vai aparecer o atendente e vai aparecer o técnico. Beleza? Os dois aqui, ó. O atendente e o técnico. Aí o que acontece? O atendente quem é? É o usuário que está logado no momento. E o técnico quem é? É o usuário que está logado no momento. É o mesmo cara. Certo? Eu quero pegar quem é esse cara aqui, ó. Aí o que eu fiz aqui dentro? Primeiro, eu coloquei ele como ocultar sim. Eu vou deixar ele ocultar não. Tá bom, por enquanto. Em acesso, eu coloquei aqui, ó. Quem é que pode adicionar? Atendente. Não é um atendente que pode criar, então é um atendente que pode adicionar. Quem é que pode editar? Super user. Somente o super user pode editar. Quem pode ver? Empresa. Quem pode listar? Empresa. É o mesmo padrão do resto, tá? Tá tranquilo isso daqui. Agora, esse cara aqui, ó, só o super user é que pode editar. Poderia ser o gerente que pode editar, tá? Eu não deixei que o atendente edite. Por quê? Porque eu quero que no momento em que ele abrir o chamado, não muda mais. É ele e ele pronto. Quem abriu esse chamado? Fulano. Porque senão ele pode depois ir lá e tirar o nome dele e botar o nome de outro. Quem abriu o chamado foi fulano. Depois a gente vai fazer uma história de que o atendente só vai poder mexer nos chamados que ele abriu. Beleza? Então tá jóia. E ele pode editar? Poderia. Na minha regra, ele não pode. Na minha regra, ele não pode. Eu vou deixar visível e a gente vai abrir um chamado para a Fernanda. Só. Eu vou salvar. E agora eu vou na lista de chamados. Já estava ali, né? Eu vou pegar o chamado da Fernanda e vou... Ó, olha quem abriu. Ah, mas o atendente está aqui. Eu coloquei na lista, tá? Eu vim aqui no item de menu. Eu resolvi fazer primeiro, mas eu acho que fazer junto é mais fácil, né? Na lista de chamados, eu acho que fazer junto é mais fácil. É mais demorado de explicar do que fazer. Mas eu tenho que tentar, gente. E aqui, ó, em exibir na lista, eu coloquei o atendente, tá? Foi só isso. Bom, então aqui, vamos lá, vamos editar. E note que agora o atendente eu não consigo mudar, ó. E nem o técnico. Ué, ficou definido por um técnico e eu não consigo mudar, tá vendo? Ah, o atendente poderia mudar o técnico. Eu defini que não. Então vamos lá nos elementos, vamos fechar esse, tá certinho. E vamos olhar o técnico. Eu defini, o atendente tem que deixar ele oculto, eu esqueci. Eu defini que quem adiciona é o atendente. Então o atendente no momento da abertura, ele tem que escolher o técnico.
E quem pode mudar é o técnico. Por quê? Porque o técnico pode, pela agenda dele, pode pintar um imprevisto e o técnico ter que repassar esse atendimento a um outro técnico. Então, o técnico tem o poder de mudar. O técnico tem o poder de mudar. Isso é a regra que eu defini, gente, tá? Se vocês trabalham para outras pessoas, vocês estão fazendo um sistema para um cliente seu ou na sua empresa mesmo, a área detentora, né, que a gente da TI não é dono das coisas, a gente é meio, né? A gente faz para os outros. O que o outro pedir, a área detentora do sistema, né, é que vai definir as regras com você, para vocês, né? Vai definir, vai dizer, eu quero que seja isso, quero que seja assim. Beleza? Então, aqui, só o técnico é que pode mudar. E esse aqui, eu esqueci, o atendente, ele é visível sim, né? Então eu não quero. Tá, mas ele é ocultar, ele tá oculto. Tá, ele tá oculto. Se eu der um reload aqui, ele tá oculto. Tá, mas ele tá oculto, mas ele aparece na lista? Sim, ele aparece na lista. Estar oculto não quer dizer que não esteja na lista. Tá certo? Então, com isso, eu consigo agora fazer com que o meu atendente abra um chamado, que ele só abra o chamado quando ele estiver logado. Ele vai abrir um chamado e vai escolher um técnico. E aí o técnico é que vai entrar nesse processo para dizer a data e as coisas. Bom, quando eu abro um chamado, deixa eu dar uma analisada aqui, o cliente, o serviço solicitado, a data agendada. Data de atendimento, o atendente não... Eu estou como atendente, tá? Eu vou dar uma pausa aqui que eu quero ver se eu coloco o cara aqui. Só um instantinho. Deu. Coloquei aqui para ele dizer quem está logado. Ó. Ele agora escreve quem está logado ali. Tá? Como é que eu fiz isso? Deixa eu só logar aqui. Foi bem rápido, tá? Não tô. Se não tem, não mostra. Se tem, ele mostra. Poderia ser só mostrar só quando está logado, quando não tivesse, não aparecer. É aqui, um módulo. Até já vou botar isso nele aqui, eu mostra user, tá? Eu criei uma posição para ele, personalizada, fui lá no layout do Helix, criei essa posição, coloquei lá dentro. Aqui o Access eu vou botar ele só registered, né? E aqui, ó, o código usando aquele Direct PHP, aquele plugin, o código é esse daqui, ó. Tá certo? Depois eu até coloco lá o código. Então, JFactor é do Joomla, tá? Ele pega o user, ele get o user, ele pega o user e depois ele imprime esse user aqui. Poderia colocar um hello, olá, fulano, você está logado como fulano, sei lá, enfim. Tá? Eu só joguei aqui, só joguei ele para negrito, né? E joguei ele para o lado direito, porque eu queria que ele ficasse da direita. Tá? Posso trocar o texto, enfim, é isso aqui, essa coisinha aqui. É só para eu saber quem está logado, é só para a gente poder identificar quem é que está logado, tá? Eu tinha dado uma pausa no vídeo porque eu não lembrava mais qual era o comando, tá? Não dá para guardar tudo não, a gente tem aquela colinha nossa tradicional, né? A gente vai lá e olha e faz. Então, já que nós havíamos parado, assim, aqui na abertura do chamado, não, na lista de chamados, por exemplo, na abertura de um determinado chamado, né, o nome não, o atendente não aparece, o técnico ele escolhe quem ele quer, ele não pode trocar, quem pode trocar é o técnico, no momento da abertura ele escolhe. O status também é aguardando atendimento, e esse aqui ele não pode mexer. Então a gente vai fazer isso, como é que eu vou dizer para vocês, campo a campo, eu vou determinar. Então o status, ó, o status, quem que pode adicionar? Aí vem aquela história, é só o atendente que pode adicionar. Ó, tem uma diferença entre adicionar e editar, tá? Só quem pode editar é o técnico. Só quem pode adicionar é o atendente. Quem pode ver é a empresa, quem pode ver na lista é a empresa. Porque eu posso querer filtrar, né? Somente por aqueles caras, tá? Então, com isso, o chamado que ele abriu, ele não vai mais mudar, ó. Ele não muda, quem muda é o técnico. Ah, é? Quer dizer que o atendente pode mudar? Não, o técnico pode mudar o técnico. É isso? É. Então vamos lá. Então vamos fazer um logout. Vamos logar como técnico. Técnico.
Beleza, eu loguei como técnico, vou lá na minha lista de chamados e vou olhar esse daqui, né? Agora eu posso mudar. Não, não é. Quem vai fazer isso daqui é o técnico. Tava para técnico, tá? Vamos fazer. Pela lógica, estaria para mim, né? Estaria assim. Aí eu venho aqui, não. Quem vai fazer é o técnico 2 e ele está aguardando. Mas eu posso dizer que foi atendido, que foi cancelado. Eu posso dizer aqui. Da mesma forma, já está para técnico 2, tá? Ah, eu poderia colocar o técnico aqui. Então vamos lá, vou pegar aqui só para terminar o vídeo. Tá? Então aqui no lista de chamados, né? Lista de chamados. Lista de chamados, eu vou aqui na lista, eu vou acrescentar o técnico. O técnico. Deu. Beleza. Foi, tá lá o técnico. O técnico agora já tem. Tá para técnico 2. Que eu posso filtrar e querer ver. Isso aqui é uma visão mais de gerente, né? Isso aqui é uma visão mais de gerente. O gerente vê todos. E ele pode filtrar pelo atendente tal ou pelo técnico tal e ver os chamados. Pode filtrar, inclusive posso ter aqui também o status do chamado. Eu posso querer ver somente os chamados que estão aguardando, só os que foram feitos, só os que foram cancelados, os que estão aguardando peça. Eu posso ter também. Então isso daí vai depender das minhas características, da minha empresa, do meu sistema. Ok? Então a ideia é fazer para todos os campos. Por exemplo, serviço solicitado, a data agendada e a hora que eu agendei. Vou ter que mexer no CSS para melhorar isso daqui, né? Vou ter que espichar um pouquinho. Tá, tranquilo. A data que foi atendido, o técnico, o atendente diz não. Então isso aqui quem é que mexe? É o técnico. O número da nota fiscal, quem é que mexe? É o técnico. Ah, vamos criar agora o setor financeiro, que é o cara que vai gerar a nota fiscal e colocar o número da nota fiscal, o valor cobrado. Beleza, pode ser. Quem pode mexer em observações? Todo mundo pode mexer em observações. Né? O atendente pode colocar uma observação, o técnico pode colocar outra. O status, quem mexe? A gente já viu que é o... Aqui eu tô... tô criando um novo, né? O status criando, aguardando atendimento, ele não pode fazer isso. O status tem que sempre ser aguardando atendimento. Então, o que eu tenho que fazer? Que no status, quem pode... Aí vem a história aqui. O aguardando atendimento é padrão. Então, eu vou dizer aqui que no acesso, quem pode adicionar? Quem pode adicionar... Pois é, se eu disser que quem pode adicionar é o... Se eu disser que quem pode adicionar é o técnico, aí eu começo a ter alguns problemas, tá? Se eu disser que quem pode adicionar é o técnico, vamos cancelar, vamos pedir um novo, tá? Um novo chamado. Ó, ele não aparece. Ah, não, aparece. Não é isso que eu quero. Vamos voltar. Eu tô logado como técnico, poxa. Tem que me logar como atendente. Atendente. Por isso que é legal aquelas... Poxa. Por isso que é legal aquela historinha ali de mostrar quem está logado, né? Que daí você vê aqui, ó. Vamos lá. Se eu botar aqui na abertura do chamado, ó, ele não aparece. Ó, ele já vem ali, ó. Então eu digo quem pode alterar é o técnico. Certo? Então o cara só vai ver. Só que eu tenho que deixar visível. Porque se eu deixar invisível, nem o técnico vê. Então é aguardando atendimento. Ó, não tem como ele mudar. Beleza, e quem é o técnico? Ah, vai ser o técnico 1. Qual é o chamado? É o chamado do Armando. Aquele do presépio, né? Agora é época de Natal e tal. Salvei. Então agora, se eu fizer um logout e eu entrar como técnico, e eu vou aqui na lista de chamados, e eu vou ver aquele do Armando que foi criado para mim, olha lá, eu consigo já mudar, tá certo? Então, e aí eu vou ter que trabalhar todos os... Opa, não é validações. Todos os campos que eu desejar, né? Como eu falei para vocês. Tem campo que não é do atendente, tem campo que é só para o técnico. Então aqui ele vai ficar... Até para evitar que o atendente, por engano, preencha um campo. Porque esses campos podem estar gerando cálculos para mim. Que a gente vai começar a calcular o tempo de espera, quanto tempo o cara demorou para ser atendido, tá certo?
E eu tenho uma notícia legal para quem está acompanhando o curso. Dá para criar uma tabela de log, tá? Uma tabela de log, dá para criar em arquivo, log em arquivo. Se eu não quiser numa tabela, eu posso criar em arquivo. Eu posso fazer, no nosso exemplo aqui, eu posso fazer arquivos de log no formato HTML ou no formato CSV. Eu posso fazer arquivos de log que incrementam o arquivo, ou com append de arquivo, um arquivo só que ele vai fazendo append. Eu posso ter esses arquivos dentro de uma pasta com o nome com uma outra pasta com o nome do atendente. Eu posso ter isso numa tabela, e nessa tabela ele vai me dizer o que mudou, o que não mudou, se foi uma criação, se foi uma edição. O log dele é bem legal. Quem quiser dar uma olhada lá no log lá no Fabric. Procura por log, que ele é um plugin de formulário. Log, eu estou começando a mexer com ele lá no serviço, e ele é bem legal assim, ele faz umas coisas bem doidas, dá até para tu personalizar o que tu quer gravar. É bem interessante. A gente vai ver o log bem mais para frente, não é assunto nosso agora. Mas eu fui descobrir esses dias por um chamado que me fizeram, e a pessoa queria um log. E aí eu fui atrás e vi que tinha, e que ele funciona legal, ele é bem bacana. Tá certo? Então agora, quem está acompanhando, tenta fazer as alterações aí nos seus campos e tal. Eu vou fazer aqui nos meus e vou pensar no próximo passo, e depois eu venho com um vídeo com o próximo passo do nosso curso, tá certo? Aquele abraço a todos e até o próximo.